Alô, alô, galera, aquele abraço. O papo agora é com o torcedor do Internacional. É Copa Sul-Americana para KTO, onde a diversão acontece. E eu fico pensando e perguntando para você e me perguntando como o Internacional, jogando em casa no estádio Beira-Rio, não conseguiu fazer um golzinho sequer contra esse time aqui, ó. Real Tomayapo da Bolívia, que jogou em casa nesta quarta-feira e perdeu para o Belgrano por 2-0. Aos 28 do atenção, não é do segundo tempo, do primeiro tempo, o Belgrano teve um jogador expulso e venceu o jogo por 2-0. Nesta quinta-feira à noite, 11 horas, em Manta, no Equador, o Inter enfrenta o Delfim. O empate não serve. O Inter tem que vencer a partida. Vou mostrar como está o grupo do Inter a partir de agora, após a vitória do Belgrano, 2-0 para cima da equipe do Real Tomayapo. Antes, uma dica da KTO, tá aqui, ó, kto.com, entra lá. A KTO não tem aplicativo, é site. kto.com, entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho. Começou o jogo lá na Bolívia e aos 17 minutos da primeira etapa, o Lencioni fez 1-0 Belgrano. Belgrano dominava a partida. 11 minutos depois, aos 28, o Meriano, do Belgrano, foi expulso. O jogo até que mudou. Tomayapo começou a atacar um pouco mais, a pressionar um pouco mais o time argentino. Foi assim até o final do primeiro tempo e em grande parte da segunda etapa. Até que, aos 38 do segundo tempo, numa das poucas jogadas do Belgrano, falta nas proximidades da área para o Belgrano, e aí um belo gol do Marim. Belgrano com 1 a menos, 2, Tomayapo 0. E o Inter não fez nenhum gol para cima do Tomayapo no Beira-Rio. Tomayapo jogou 3 partidas no primeiro turno na Copa Sul-Americana. Perdeu 2 partidas, empatou 1. O único ponto foi conquistado contra o Inter, no Beira-Rio. Então o Inter vai ter que mudar de atitude. Já na noite dessa quinta-feira contra o Delfim, no Equador, e depois, na outra, daqui 2 semanas, contra o Tomayapo, na Bolívia. A classificação do grupo apresenta Belgrano líder, 5 pontos. O Delfim, adversário do Inter nessa quinta-feira, é o segundo colocado com 4. O Inter tem 2 pontos, é o terceiro. E o Real Tomayapo tem, 1 pontinho. 2 derrotas para Belgrano e para Delfim, e o empate com o Inter no estádio Beira-Rio. Delfim e Inter, 11 da noite desta quinta-feira, lá no Equador, em Manta. Tem que vencer o jogo. Se o Inter empatar, o Inter vai a 3. Com o empate, Belgrano e Delfim ficariam com 5 pontos. Na tabela aqui, o Inter com 3. Ok, tem todo o segundo turno pela frente. O Inter vai ter o jogo contra o Real Tomayapo, dia 7 de maio, que é uma terça-feira, lá na Bolívia. Depois 2 jogos em casa, no dia 16 de maio contra o Delfim. Depois dia 28 de maio contra o Belgrano, ok? Só que aí o Inter vai ficar na pressão se empatar o jogo. Se perder o jogo, aí se perder o jogo praticamente perde a classificação. Por quê? Delfim vai a 7 pontos. Aí o Inter ficaria com, atenção, não pode perder o jogo, com 5 pontos a menos que o líder, que seria o Delfim, e 3 pontos a menos que o Belgrano, que seria o segundo colocado. Lembrando que apenas o primeiro passa direto para as oitavas de final e o segundo vai para a repescagem contra um dos terceiros colocados da Copa Libertadores da América. Então, não tem desculpa para o Inter. O Inter tem que vencer a partida. Para ser líder, vencendo o Delfim e ser líder ao final da rodada, tem que vencer o jogo por 3-0. 3-0. Belgrano tem, 5 pontos, saldo 2. O Inter tem 2 pontos, saldo 0. Você não, Paulinho, mas se ganhar por 2-0, vai empatar, vai empatar com o Belgrano. 5 pontos, saldo 2. O problema é que o Belgrano já marcou 3 gols contra 0 do Inter. Se o Inter ganhar por 2-0, o Belgrano fica na frente do Inter pelo número de gols marcados. Então,
Para começo de conversa, tem que vencer o jogo para chegar aos 5 pontos. E depois, nas últimas 3 rodadas, decide a primeira posição com o próprio Belgrano e talvez aí com o Delfim, porque o Delfim vai ter 4 se perder para o Inter. O mais importante é ganhar o jogo. Mas, repito, para terminar a rodada como líder, tem que vencer por 3 ou mais gols de diferença. Então, Delfim e Inter nesta quinta-feira. Depois, dia 7 de maio, que é uma terça-feira, vai ter Real Tomayapo e Inter na Bolívia. Na quinta-feira, dia 9 de maio, na Argentina, Belgrano e Delfim. 16 de maio, o Internacional enfrenta a equipe do Delfim. Tá faltando um jogo aqui, que é o Belgrano contra o Tomayapo. Vai ser na Argentina. Também nessa rodada aqui, vai ter Belgrano e Tomayapo nessa rodada aqui. E na última rodada, dia 28 de maio, o Inter recebe no Beira-Rio Belgrano e em Manta, no Equador, tem o Delfim contra o Real Tomayapo. São jogos que faltam aqui desse grupo C da Copa Libertadores da América. E eu pergunto de novo, como o Inter não conseguiu fazer um gol sequer contra o fraquíssimo Real Tomayapo? Se o Tomayapo jogasse a Série B do Gauchão, não estou falando do Gauchão, vou falar a Série B do Gauchão, acho que seria rebaixado para a terceira divisão do futebol gaúcho. Tamanha incompetência e fraqueza desse time colombiano aqui, desse time boliviano. Inter, te liga, tem que ganhar nessa quinta-feira do Delfim e Manta, e depois, lá na frente, dia 7 de maio, tem que ganhar do Real Tomayapo na Bolívia. Porque eu já estou achando que todo mundo vai ganhar do Real Tomayapo, dentro e fora de casa. Fui.